Fala pessoal, pedindo para eu falar aqui sobre alimentação paleo, né? Eu vou falar então mais do que sobre alimentação paleo, sobre a minha visão da alimentação paleo. Eu não concordo necessariamente com tudo que se diz por aí, mas sim é o paradigma, é a forma como eu enxergo não só alimentação, mas saúde como um todo. E o que é isso, né? Qual é essa forma? A ideia da paleo é a escola que dá valor ao papel da adaptação, da evolução de longo prazo, do contato do nosso organismo com certos nutrientes, com certos alimentos presentes na natureza, né, que permitiu com que a gente desenvolvesse estruturas para tirar proveito desses nutrientes, certo? Então, isso parte de um ponto base, que é o ponto que eu acho que não é compreendido por quase ninguém, né? O pressuposto de que é o seguinte: a natureza não está aqui para nos servir, ela não está aqui para nos alimentar. A natureza é uma grande disputa por espaço e por sobrevivência, certo? Então nada que existe na natureza nos faz bem porque está aí para nos servir, certo? Se alguma coisa na natureza nos faz bem, é porque a gente, em contato com essa coisa no longo prazo, conseguiu evoluir e se adaptar e construir estruturas internas para tirar proveito, extrair benefícios daquele nutriente, daquele alimento, certo? Então, supor que uma coisa que está em contato com a gente desde anteontem vai trazer benefícios para a gente é complicado, é perigoso, certo? Então, essa é a grande chave da perspectiva paleo, ao meu ver, é entender o papel da evolução e da adaptação de longo prazo para a gente poder diferenciar, né, e saber, em alguma medida, o que nos faz bem e o que é um pouco mais arriscado, certo? Então percebe que aqui a gente está sempre lidando com heurística, a gente está sempre lidando com probabilidades, ok? A paleo não é uma receita de bolo que vai dizer isso é bom, isso é ruim em si, mas ela vai servir de base, né, de um conceito fundamental para daí, em cima disso, a gente aplicar qualquer outro tipo de raciocínio ou lógica para entender o que nos faz bem ou o que nos faz mal, certo? Então, qual a ideia, né? Sendo bem específico em relação à nossa espécie Homo, né? A espécie Homo, ela existe na Terra há mais ou menos 2 milhões de anos, certo? Mais ou menos. Antes disso, nós éramos primatas frugívoros, basicamente. A gente comia fruta lá em cima das árvores. Começou alterações climáticas, né, no planeta, começou a faltar fruta para esses primatas lá na África, eles tiveram que descer para a terra, certo? Para o chão, para buscar outras formas de se alimentar, certo? Aí começa a ideia, né, do que veio a ser o Homo, né, a espécie Homo, que é o que a gente é hoje. E o que essa espécie, há 2 milhões de anos, costumou comer, certo? A primeira fonte de alimento dessa nova espécie é proteína animal, certo? Carne de todo tipo, músculos, órgãos de animais, certo? A gente começou caçando restos na medida em que o nosso cérebro foi se desenvolvendo, né, até em concomitância com essa presença dessas proteínas na nossa dieta. A gente começou a se unir em grupos, né, e possibilitou a gente caçar animais maiores, obter maiores fontes de proteína, certo? Além disso, o que a gente tem? Frutas, né, sazonalmente, frutas silvestres ali que a gente conseguia ainda pescar, que existiam, tubérculos com maior dificuldade, né, era difícil cavar, extrair, enfim, encontrar tubérculos, e plantas, algumas plantas, legumes e cogumelos, castanhas, enfim. Esse era o grosso do que, durante 99% do nosso tempo como espécie na Terra, a gente se alimentou, certo? Em maior ou menor medida, em cada lugar, em cada região, é óbvio, né? Em alguns lugares a gente tinha mais acesso à proteína, em outros menos, então nós, como onívoros flexíveis, a gente se adapta, né? E dosa, em maior ou menor medida, a quantidade de cada um desses alimentos. Mas essa é basicamente a dieta chave básica do ser humano durante 2 milhões de anos na Terra, certo? Aí, quando você vai falar de grãos, por exemplo, você está falando de 15 mil anos, 14 mil anos, 13 mil anos. Você está falando da Revolução Agrícola, quando a gente começou a plantar de fato, talvez um pouquinho mais, pode ser, mas se comparado com 2 milhões de anos, é uma diferença, certo? Então, isso quer dizer que, então tudo que é grão faz mal, tudo que é carne faz bem. Não, não, não. O que a gente quer dizer é o seguinte, dentro do perspectiva paleo, o que está com a gente há mais tempo
tende a ser mais seguro, mais benéfico, certo? Por quê? Porque, lembra, a gente deu tempo para a gente adaptar ou construir estruturas adaptativas para tirar proveito desses nutrientes. Então, é óbvio, quando a gente fala de carnes, essas plantas que a gente está acostumado a comer, legumes, castanhas, frutas, né, silvestres e tudo mais, tem muito mais chance disso nos fazer bem a priori do que grãos, por exemplo, que está com a gente há 13, 14 mil anos, certo? Quer dizer que a gente não pode comer? Não, mas a nossa tolerância talvez seja um pouco menor. É óbvio que isso varia de indivíduo para indivíduo, de novo, nós somos altamente flexíveis e variados biologicamente, mas, de maneira geral, como espécie, essa é a visão, certo? Base. Outro exemplo, whey protein, por exemplo. Né? Whey protein ou carne? É óbvio que é carne dentro dessa perspectiva. Né? O whey protein foi inventado anteontem. É uma tecnologia construída, né, pelo ser humano e que a gente não sabe se a gente lida bem ou mal com isso. Né? Por mais que hajam estudos, né, o único real juiz dentro da perspectiva paleo é o tempo, certo? Então, é óbvio que quando a gente tiver que escolher entre carne e whey, a gente vai para carne. Quando a gente tiver que escolher entre uma cápsula de vitamina D e tomar sol, é óbvio que a gente vai tomar sol, certo? Porque a ideia dessa perspectiva paleo é ter essa humildade de saber que, por mais que a gente tenha estudos científicos e seja altamente tecnológico, a gente nunca vai dar conta de entender todos os aspectos que estão em jogo na relação entre a gente e a natureza, certo? Então, a gente sabe que o sol nos traz vitamina D, mas é a quantidade de outras coisas que estão acontecendo ali e que a gente não tem como dar conta. Então, na dúvida, a gente tende a ir e estar mais e se alimentar, estar perto de coisas que estão com a gente, com a nossa espécie, no longo prazo, certo? Porque se elas existem e seguem vivas em interação no longuíssimo prazo, significa que elas de alguma forma favorecem a sobrevivência e a reprodução da espécie. Se não, pela simples lei da seleção natural, elas teriam sido extintas, certo? Então, se uma coisa existe no longo prazo, em interação com a nossa biologia, essa coisa tem valor. Esse é o paradigma paleo, que serve não só para alimentação, mas também para a saúde, beleza? Então, o paradigma paleo, como eu falei, ele é a base a partir do qual a gente vai incluir os raciocínios, os argumentos que a gente vai construindo depois, certo? Ele é o chão, tá? Então, por exemplo, quando você surge um estudo que diz que determinado alimento que está com a gente há 2 milhões de anos faz mal, a gente vai sempre ter um pé atrás, certo? É óbvio. Quando alguém diz para mim que carne faz mal, mas a solução é comer essa carne de laboratório cheia de processado e químico aqui porque ela é vegetariana, é óbvio que dentro da perspectiva paleo, quando eu entendo o poder da evolução, eu vou achar isso um absurdo, certo? Então, também é importante aqui dizer que não é cair na falácia do o antigo é bom e o novo é ruim. Não necessariamente, mas sim, o que é antigo tem um valor, né, a priori, mais do que o que é novo. Segundo, também não é cair na falácia naturalista, de achar que tudo que é natural é bom. Se eu comer urânio, eu não vou me dar bem. Se eu comer veneno de cobra, eu não vou me dar bem. Tudo isso é natural. Então, não basta ser natural, não basta ser antigo. Tem que ser a união de algo que é natural e está há muito tempo em interação com o nosso organismo. Esse é o pressuposto para eu saber da segurança de determinado alimento ou determinado protocolo, ou o que quer que seja, para a minha saúde, certo? E, de novo, a gente está falando de probabilidades. É óbvio que vão haver exceções. Somos 8 bilhões de indivíduos no mundo, né? Somos sistemas complexos, há muita coisa envolvida quando a gente está falando de saúde, mas essa é uma bússola, é um norte, é uma base, de novo, da onde eu parto para poder enxergar a realidade, beleza? Por quê? Porque a gente não dá conta de entender tudo da realidade. Então a gente precisa o quê? Desenvolver heurística, desenvolver fundamentos que nos permitam trafegar em meio à incerteza. E para mim isso é que é a perspectiva paleo. É uma bússola, certo? É um ponto de partida. Ela não é a conclusão final, ela não é a receita de bolo, ela não é a máxima verdadeira e o suprassumo, não. Ela é simplesmente uma forma de eu partir para enxergar a realidade e depois, em cima disso, eu vou aplicando novos conhecimentos ou novas informações que surjam para eu decidir o que é melhor ou pior para a minha saúde. Beleza?